Cristã Apostólica e o Momento da Palavra. Deus seja sempre louvado. Amados irmãos e irmãs, estamos novamente aqui nessa manhã, glória ao nome do Senhor, para nós aqui passarmos e falarmos sobre as bênçãos que Deus tem para nós na nossa vida. Uma das grandes bênçãos é a força que Deus nos dá para nós podermos vivermos e vivermos em paz nessa terra. Está escrito em Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao 3, da seguinte forma: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Veja bem, irmão, o Senhor Jesus passou por toda essa provação, passou por tanto sofrimento, para deixar um exemplo para nós de força, um exemplo de coragem, um exemplo de poder. Olha o que aconteceu com ele. Ele suportou a cruz, foi desprezado, passou vergonha, mas depois ele teve o seu momento de alegria, porque ele é o Filho de Deus, ele é forte. Irmão, por que ele passou por tudo isso? Porque ninguém chuta um cachorro morto. Não, fizeram isso com o Senhor Jesus porque sabiam da força que ele tem. E é o que está acontecendo com você, irmão. Você que está me ouvindo agora, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você tem força dentro de você. O poder de Deus está dentro de você. E se o poder de Deus está dentro de você, quem é que pode acabar com você, irmão? Por que eles querem te derrubarem? Por que as pessoas querem acabar com você? Quer que você fraqueja, que você perde a força, que você vai para o fundo do poço, que você não prospere, que você fique parado nos primeiros rudimentos da vida. Sabe por que querem isso de você? Porque se você continuar do jeito que você está indo, se você crê em Jesus Cristo, se você crê no poder de Deus, se você acredita na vitória, se você acredita no poder da misericórdia de Deus, o mundo inteiro sabe que você vai prosperar, que você vai ser forte, que você vai ser feliz. Então, irmão, irmã, o que fizeram com o vivente Filho de Deus aqui na terra, com o Senhor Jesus, não é? Quiseram destruí-lo, quiseram fazer ele passar vergonha, quiseram atrapalhar ele, quiseram envolver ele no pecado, quiseram destruir o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele tinha uma proposta muito grande aqui na terra. Ele era sozinho, era só ele era um único, é o único. Ele estava sendo perseguido, e você está sendo perseguida também, irmã? Você está sendo perseguido, irmão? Você está estão querendo te derrubar você no casamento, derrubar você na empresa, derrubar você nos negócios, derrubar você na saúde, derrubar você na prosperidade. Estão querendo acabar com você? Ah, irmão, o que está dentro de você é muito, muito forte, e não vão conseguir acabar com você de maneira nenhuma, porque Jesus o Nazareno, ele está dentro de você. Ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu a derrota, venceu a pobreza, venceu a miséria, venceu tudo, e Deus deu a vitória para ele, porque ele era o verdadeiro homem e também verdadeiro Deus.
E este Jesus, do qual nós estamos falando e falamos sobre ele aqui, ele conhece o íntimo do teu coração, ele conhece a tua vida, ele conhece o teu sentimento. Então, irmão, não temas, não pare, e lembre-se mais uma vez que ninguém chuta um cachorro morto, porque chutar cachorro morto não tem perigo nenhum. Ninguém chuta. Olha, irmão, as pessoas têm medo de quem está vivo. Ninguém tem medo de morto, mas nem de uma onça morta, de um leão morto a gente tem medo. Nós temos medo de quem está vivo. Sabe por que estão te afrontando? Sabe por que estão querendo acabar com você? Porque eles sabem o que é que está dentro de você. Então, irmão, levanta a tua cabeça com força, com coragem. Seja forte, lembrando que a felicidade vem do nosso íntimo. Não é uma questão interior. A felicidade, ela está dentro de você. Não olha para a esquerda, não olha para a direita, olha para você, para a tua felicidade, olha para a tua família. Tem muita gente que dá mais valor para os de fora do que para os de dentro. Lembrando que quem vai cuidar de você na velhice é a tua família. Lembrando que quem vai cuidar de você na velhice é o teu filho. Então você, pai, você, mãe, que está pensando em separar do marido, da mulher, e fazer os teus filhos sofrer, fazer os seus filhos ser a menos, criar os teus filhos na solidão, na amargura, na derrota, por tua culpa. Acorda, irmão, acorda. Lembre que a tua felicidade não é o hoje, é o amanhã. A felicidade vem do seu íntimo, não é uma questão interior. Entendeu, irmão? Então, força e coragem no Senhor Jesus, para que a tua vida possa ir de bem para melhor. Cada dia que passa, as coisas vão melhorando, as coisas vão acontecendo. Aceitarei a minha família, os meus negócios, a minha sorte, como se apresentaram, ajustando-se-me a eles? Claro, irmão, você tem que se ajustar à sorte que Deus te deu. Qual é a tua sorte? A tua sorte, a tua porção, o teu dia a dia. Se ajusta à tua felicidade. Tem muita gente que olha para a direita, olha para a esquerda e quer ser igual aos outros. Você nunca, não existe neste mundo ninguém igual a você. E você nunca será igual aos outros. Você é você. Você é você do jeito que Deus te fez. E eu vou, irmãos, dizer para você: aceite a tua família, aceite os teus negócios, aceite a tua sorte, aceite e ajuste-se a ela. E você vai ver que a tua vida vai de bem para melhor. Haja prosperidade na tua vida, mas essa prosperidade só vai ter a partir do momento que você decidir ser feliz. Então, irmão, isto é o que há de importante na tua vida. Quer um conselho? Cuida bem do teu corpo, exercita o teu corpo todos os dias, esquece o que é mecânico, esquece o que não é bom, aquilo que falam para você. Decida você cuidar da tua vida, cuidar do teu corpo, cuidar da tua família. Seja você. Não existe ninguém nesse mundo igual a você. Não tenha preguiça mental. Esteja sempre se exercitando, esteja sempre lendo, buscando um bom raciocínio. Irmão, leia alguma coisa que possa te despertar. Eu sempre falo nas minhas palestras e nas minhas pregações. Quem que não quer andar junto do Silvio Santos? O dono da televisão do SBT. Você quer andar com ele? Ah, irmão Samuel, nunca ele vai deixar eu nem pegar na mão dele. Ele nem vai me receber. E você está certo, nem ele não me receberia. Não é verdade? Mas tem uma forma de você andar junto com ele e conhecer ele, conhecer as ideias dele, não é? Através de você ler o livro dele. Leia o livro dele, não é? Um dia ele falou assim, ele começou a reclamar: ninguém chuta um cachorro morto.
eu fui desprezado. Ele contando na televisão, eu fui desprezado, tentaram acabar comigo, mas eu tenho Deus, e quem tem Deus não se acaba, quem tem Deus não morre, quem tem inteligência de Deus não para. Irmão, você não para, você tem a inteligência de Deus, você é um homem igual a Ele, Ele tem um cérebro igual ao seu, então lute, batalhe, não tenha medo, seja próspero em nome do Senhor Jesus. É o recado que eu tenho que dar para você nessa manhã, porque hoje começa um dia novo na tua vida, hoje começa uma mudança nova. Seja corajoso, tem muitas maneiras de você prestar um bom serviço, prestar uma felicidade para a tua família, tem muitas formas de você fazer as coisas que são boas. Saiba, adquira, irmãos, 2 horas do teu dia para você se dedicar às coisas boas da tua vida. Irmão Samuel, mas como que eu vou adquirir 2 horas? Você tem 24 horas por dia. Você tem na meia-noite, das 0 horas e 1 minuto até as 24 horas. Desse período, 8 horas você dorme. 8 horas você fica na rua. E 8 horas você faz o que dessas 8 horas? Você não sabe o que você faz? Dedica a leitura, dedica a sua família, dedica a prosperidade, dedica-se à inteligência. Se apresente da melhor forma que seja possível. Se veste melhor, se veste corretamente. Você deve agir com cordialidade, ser liberal com os elogios, fala bem das pessoas, não critique ninguém, não ache nada errado. Tudo que os outros pensam, você é um criticador, não critique ninguém, elogie as pessoas. Irmão, a coisa melhor que tem na vida do ser humano, deixa eu falar para você, presta bem atenção. Se você for desprezado, você volta para casa amargurado. Se você levar um elogio, você volta para casa todo sorridente. E como que você está agindo? Você está criticando os outros ou você está elogiando? Porque todo mundo tem defeito. Todo mundo tem defeito, você também tem, eu também tenho. Mas quando você não usa o defeito das pessoas e usa a qualidade das pessoas para elogiar, para beneficiar, olha, você vai ser muito feliz dessa forma, porque você recebe aquilo que você dá. Se você quer ser elogiado, quer ser abençoado, quer ser próspero, ofereça prosperidade. A sua inteligência não guarde só para você, reparta com 1, com 2, com 10 a tua inteligência, porque quando você falar da tua inteligência para alguém, essa pessoa que você falou, ela vai também falar da inteligência dela para você. Olha que maravilha, você fala da sua inteligência e ela fala da inteligência dela, e você vai ficar mais sábio ainda. A própria palavra de Deus diz assim: quem anda com o sábio será sábio, quem anda com o tolo será tolo. Então, irmão, se você tem um pouquinho de sabedoria, divida essa sabedoria com alguém. Fala para tua esposa, fala para o teu amigo. Ah, mas se eu falar, eles vão fazer crítica de mim, vão rechaçar, vão dar risada da minha cara. Ué, mas é melhor você ser criticado falando. Fala com 1, fala com 2, com 3, 1 hora alguém vai admirar você, fala, puxa, que grande ideia você tem. Você sabe que eu tenho uma ideia também? E você vai crescer, você vai melhorar. Irmão, irmã, seja sábio no Senhor Jesus, mude a tua vida para melhor. É hoje é o dia da virada da tua vida. Procure viver unicamente durante esse dia, sem querer resolver os problemas de toda a tua vida. Viva o seu dia de hoje em paz, esse dia de contentamento. É um dia hoje, é uma manhã que você está ouvindo esse conselho. Você vai passar o dia inteiro, aproveita esse dia com muita alegria, não é? Agora, dia 9, você vai vir lá no próximo sábado, dia 9, às 15 horas, eu vou estar lá em Santo Amaro, na congregação. Venha lá em Santo Amaro no dia 9.
não é? Venha para nós estarmos juntos e nós vamos aprender um com o outro, vamos ser felizes. A prosperidade de Deus, ela já bateu na tua porta. Você já ouviu esses conselhos de alguém narrado, irmão? Claro que não, porque ninguém ensina nada, as pessoas não querem ensinar, as pessoas querem manter você com menos inteligência para que elas possam te dominar. Que interesse que eu tenho em dominar você? Nenhum. Então seja sábio, seja melhor do que eu, aprenda, seja feliz, o teu nome vai ser um nome na posteridade, um nome de grande valor, de grande vitória. Repouse, seja feliz no dia de hoje, esqueça o dia de ontem, esqueça o dia de amanhã que está por vir, não sofra o dia de amanhã e nem se angustie com o seu passado de ontem. Seja feliz e o nome de Deus será glorificado na tua boca. Essas palavras, irmão, são palavras da Bíblia, são palavras de vida eterna. Está escrito aqui em Hebreus 12, de 1 ao 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Olha bem, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Irmão, você também está passando por vergonha, está sendo criticado, mas não olha para nada disso. Viva o seu dia de hoje e seja feliz em nome do Senhor Jesus. Este é o dia que fez o Senhor para você. Preste bem atenção nesses conselhos, viva a tua vida. Hoje é um dia novo. Irmão, busque conselho com quem é mais sábio que você. Procure. Olha, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Se você conviver com 5 pessoas mais inteligentes que você, você vai ser mais sábio. Se você conviver com 5 pessoas que é menos inteligente que você, você vai cair. Mas também está escrito em Filipenses, capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode tudo. Você é forte. Não tenha medo. Não vacile. Vá para frente. Procure melhorar a tua vida. Vá em Santo Amaro, porque lá em Santo Amaro nós vamos falar com você. E você vai ver se você melhora ou não melhora a tua vida. Nós queremos tirar você da onde você está e fazer você melhorar em nome do Senhor Jesus. É prosperidade na alma. É prosperidade no corpo, é prosperidade na vida material, é prosperidade no casamento, é prosperidade no amor e na fé. Receba esses conselhos que Deus colocou no meu coração para você hoje, em nome do Senhor Jesus. Deus seja sempre louvado.